Olá pessoal, Rafael Santos aqui para mais um episódio da Sala de Jogos. Um episódio que eu não esperava fazer, no sentido de que o jogo já estaria aqui no Brasil. Porque eu pensava que eu tinha comprado um jogo que vai demorar um pouquinho para chegar no Brasil. Mas eis que a Redbox nos surpreende e vai lançar The Big Book of Madness. Eu acho que vai ser lançado em dezembro aqui no Brasil. Então vamos fazer um Sala de Jogos para vocês entenderem um pouquinho das regras e o que eu achei desse jogo, que eu já estou jogando há algum tempo. Coloquei lá no Board Game Club, na cultura inglesa. O pessoal gostou bastante dessa vibe Harry Potter, mas não é Harry Potter e nem é genérico. E se você quer ver os componentes de forma mais detalhada, tem um unboxing que a gente fez aqui do The Big Book of Madness. Mas vamos entender um pouquinho das regras do jogo e depois minha análise. Qualquer coisa, na descrição desse vídeo tem a minutagem onde leva você direto para as regras ou leva você direto para a análise. Beleza? Até mais. Então no jogo você assume o papel de aprendizes de feiticeiros que estão cansados de ver que os professores não estão ensinando as magias mais poderosas. Então eles desceram para livraria, para a biblioteca proibida, na ala proibida. Sim, isso parece Harry Potter também, e Sakura Card Captors. Aí eles libertam, encontram um Grimoire e libertam vários monstros que estão dentro dele. Então durante o jogo de deck builder vocês têm que cooperar para conseguir eliminar o último monstro para fechar o livro. Você pode durante o jogo eliminar outros monstros, acabando com todas as maldições que eles colocam em jogo, e assim você ter vantagens e evitar desvantagens que esses monstros antes do chefão final fazem com você, né? Enfim. E aí você pode assumir o papel de um desses personagens. Cada personagem ele começa com um deck já feito com a quantidade de cartas de elementos. Então essa aqui, que não tem nome, deveria ter. Começa com 1 de 2, um elemento que vale 2, 3 de 1, 5 de terra, 2 de água e 1 de fogo. E cada um deles tem os poderes especiais. Por exemplo, durante o seu turno você pode puxar uma carta. Se for uma carta de loucura, cúria. Caso contrário, descarta aquela carta. Então você tem que saber usar os poderes. Eu usei bastante o poder dessa menina, que durante as maldições que vão aparecendo durante o jogo, tem maldição que coloca uma carta de loucura no topo do seu deck. Então você já sabe que ao puxar eu posso curar. Aí tem outros caras que ele é mais para água. Ele tem 1 de água 2, 2 de água com valor de 1, 3 de ar, 3 de fogo e 3 de terra. Esses espaços aqui são os espaços para o suporte, que eu já vou explicar. E aí tem os outros poderes. Sim, o poder dele é: durante seu turno você pode tratar as cartas de valor 1 como qualquer elemento à sua escolha. Esse cara aqui, durante seu turno você pode descartar uma carta de loucura da sua mão e puxar uma carta. Durante seu turno você pode trocar uma ou duas cartas da sua mão com o mesmo número de cartas no suporte, e não está especificando que é só no suporte dela. Puxe uma carta para cada vez que você destrói uma maldição, e por aí vai. Então no seu turno você tem algumas coisas que você pode fazer. Primeira coisa que acontece é o seguinte: abre-se o livro. Quando você abre o livro, o jogo tem 6 rodadas. Na primeira rodada não move. E essas aqui são as dificuldades do jogo: fácil, médio e difícil. Por quê? Porque durante o jogo os monstros vão acrescentando maldições. E aí na próxima rodada, na terceira rodada no modo fácil, além das maldições que o monstro coloca, vai aparecer as maldições com todos os símbolos de elementos. Vamos entender. Então cada jogador pega 6 cartas, vai embaralhar essa quantidade de cartas e puxa 6 para formar a sua mão e deixa aquele deck lá. Aí a primeira coisa que acontece é abrir o livro e você faz essa primeira maldição, que vou mostrar esse monstro aqui, esse fantasma da gaita de fora. Cada jogador recebe uma loucura no seu suporte. Então essa é a primeira coisa que ele faz. Então cada jogador pega uma cartinha
de loucura e coloca no suporte, certo? E aí você coloca essas maldições que aparecem aqui nessa sequência. Então primeiro uma maldição de terra, e cada jogador coloca as 3 cartas do seu deck no descarte, mas isso não vai acontecer agora. Quando abrir o livro, passa para cá, eu esqueci de passar. E fogo, cada jogador recebe uma loucura no seu descarte. E água, cada jogador recebe uma loucura no seu descarte. Aí o que acontece agora? O primeiro jogador, que vai estar com isso aqui, vai fazer o seu turno. E no seu turno ele pode fazer as seguintes coisas. Cada jogador ele tem essas 4, no começo do jogo, essas 4 cartas básicas de feitiço. Que ó, tem o crescer, que é da terra. Você descarta uma carta verde de terra para fazer esse poder. Puxa uma carta. Você está vendo que durante o jogo você vai ver esses símbolos branquinhos com um número. Isso significa o quê? Que eles podem ser modificados. Ou seja, se você na sua mão você descartar 2 cartas de terra, esse feitiço fica dobrado. Então você puxa 2 cartas. Se você descartar 3, você puxa 3 cartas. Combustão. Você descarta uma carta de fogo para destruir uma carta da sua mão. Gelo. Você descarta uma água, carta de água, de elemento água, para colocar uma carta da sua mão no seu suporte. E telepatia, você gasta uma carta de ar para um outro jogador fazer uma ação. Então se você gastar descartar 2 cartas de ar, o outro jogador vai poder fazer 2 ações, certo? Quando você usa esses feitiços, você exausta ele, e isso quer dizer que você não pode usar mais ele naquele turno, naquele seu turno. O seu turno pode fazer várias ações enquanto puder, certo? Então uma dessas ações é usar os feitiços, ou você pode comprar cartas de elementos. Fica uma pilha de cartas de número 3 e número 2, e para comprar essas cartas de número 3 e número 2, você basta, deixa eu encontrar aqui. Por exemplo, se você tiver na mão 2 cartas de 1, você pode descartar essas 2 cartas de 1 para o seu descarte, e aí você compra essa carta de 2 do mesmo elemento que você descartou, e ela vai para o seu descarte, certo? Outra coisa que você pode fazer é destruir uma das maldições. Ao destruir a maldição, você tem que descartar a quantidade de cartas daquele elemento que tem lá. Quando você faz isso, você destrói a maldição, ela sai do jogo, e você pode comprar uma carta de qualquer elemento de número 2, vai para você. Outra coisa que você pode fazer, que não teve espaço, mas vai ficar um espaço para feitiços não básicos, ou seja, feitiços novos. Você gasta, vai ter uma pilha com níveis de nível 1, nível 2 e nível 3 daquele elemento. Vão ficar, só são 3 cartas de cada, então ele fica assim, e o primeiro revela daquele monte, né? Aí você, para comprar, você gasta 2, descarta 2 daquele elemento. Isso aqui vai para sua pilha de feitiços que você pode ter. Se você passar de 5, você tem que destruir um dos feitiços para colocar o novo. E aí eles têm coisas mais elaboradas que pode fazer. Por exemplo, você descarta uma carta de ar para dar uma carta da sua mão ou do seu suporte para outra mão do jogo de outro jogador, certo? Não acontece nada se todo mundo comprar as pilhas de todos os feitiços, só não fica mais disponível para comprar porque não tem mais do feitiço, né? Então tem vários outros tipos de feitiços avançados. Olho do tornado, você descarta 2 de ar e cada jogador descarta uma carta da sua mão, então puxa uma carta. Então esse é nível 2. Tem da terra aqui também, que é nível 1. Escolha uma carta do seu descarte, então coloque no topo do seu deck. Então isso é outro para combate. Aí tem de nível de água também. Espelho de gelo. Você descarta uma carta de água para colocar uma carta do seu descarte no seu suporte. E eles também servem para a mesma coisa, de gastar mais cartas. Se você descartar 4 cartas, ou
se você descartar 4 cartas de água, você pode destruir 2 cartas do seu suporte e substituir por 2 cartas de um valor maior daquela que você destruiu no suporte. Mas o que acontece nas coisas ruins é o seguinte: na rodada tem os turnos dos jogadores. Aí esse jogador terminou seu turno, certo? Ele vai puxar cartas do deck dele até formar 6 de novo na mão. O problema é que se você não tiver mais cartas no deck e você precisar puxar uma nova carta, você vai ter que embaralhar o seu descarte. A coisa ruim é que vem uma carta de loucura junto, que é uma inútil que vai ficar na sua mão. E aí você puxa cartas até formar... Oh, que maravilha! Puxar até formar 6 na sua mão. E por que isso é ruim? Porque uma das maneiras de perder é se alguém for precisar de uma carta de loucura e não tiver mais loucura. Ou seja, todo mundo ficou doidão e todo mundo perdeu o jogo. Outra coisa ruim que acontece é o seguinte: passou o turno desse jogador, é o turno do próximo jogador. A primeira coisa que ele faz é restaurar os feitiços que ele tem. Ou seja, os feitiços que estavam exaustados, eles ficam renovados. E aí esse marcador do livro passa para a próxima etapa. Se tiver uma maldição aqui, aí os jogadores fazem essa maldição, o que ela está pedindo. Se não tiver nenhuma maldição, não acontece nada. Aí segue o turno do próximo jogador. Aí vai para o outro jogador, restaura, isso vem para cá. Quando vem para cá, essas duas estão coladas. Então se tiver 2 maldições, vão fazer essas 2 maldições antes de começar o jogador fazer seu turno. E aí quando chegar aqui, acontece 2 coisas. Ou pode acontecer 2 coisas. A primeira é: se não tiver nenhuma maldição aqui, os jogadores foram bem sucedidos em derrotar esse monstro. E aí a coisa boa acontece. Se derrotou o monstro, nesse caso, um jogador à sua escolha, provavelmente o jogador da vez, né, ganha um feitiço da livraria. Então um daqueles feitiços avançados que estiverem abertos, né? Agora, se quando chegar aqui tiver pelo menos uma maldição aqui, acontece a coisa ruim, que é o que? É esse cara aqui, cara feioso, e nesse caso é destrua 4 loucuras do deck de loucura. Lembrando que a quantidade de loucura aqui é baseada na quantidade de jogadores. Então quanto mais jogadores, mais loucura vai ter aqui. Nessa carta também é um detalhe importante: ela demonstra qual é as próximas maldições do próximo monstro, porque aí os jogadores podem se preparar para o próximo monstro. Então quando vem para cá, ele é derrotado, aí o próximo jogador vem para cá e revela-se o novo monstro. E aí você ou retira as maldições que tinha aqui, ou colocar umas novas caso estivesse vazio, e coloca a sequência: uma de água, uma de fogo e uma de ar, e faz a maldição do bichão. E nisso passa isso aqui para o segundo round. Quando começa o terceiro round, e vamos passar aqui, faz esse novo negócio, tal, aí vamos colocar uma de terra, uma de ar e uma de água. E agora, tá no terceiro round, você acrescenta a maldição multicolorida, eu vou falando em inglês. Nesse caso, para derrotar, para destruir essa maldição, você tem que descartar uma de água, uma de ar, uma de fogo e uma de terra. O problema é que se chegar aqui o livro e ela ainda estiver aqui, tem várias maldições desse tipo, que é: adicione uma ficha de fogo para todas as outras maldições. Jogadores têm que gastar um fogo a mais para destruir a maldição. Ou seja, se esse livrinho chegar aqui e ainda tiver maldição lá, aí você vai adicionar esses marcadores aqui para cada outra maldição. Ou seja, além das 4 de terra, você tem que descartar uma de fogo também. Então o negócio fica mais difícil. E vamos para o último chefão. Aí o que acontece? Você vai enfrentando todo mundo e tal, e chega no último chefão. Além de fazer a maldição dele, quando começa, né? Pá.
Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, tá aqui para é o último chefão. Além de colocar as maldições de cada tipo, água e as duas multicoloridas, você vai fazer essa maldição. Cada jogador, nesse caso desse monstro específico, cada jogador descarta 2 cartas e aí vai fazer aquela de fim de jogo, que é cada jogador coloca uma loucura no topo do seu deck quando esse monstro chega. Pronto. E aí agora ou nunca. Se você conseguir destruir todas as maldições, você vence o jogo. Se não, você perde o jogo. E é simples assim. Então você tenta sobreviver e cooperar para poder sobreviver aos monstros que aparecem no começo, até mesmo tentando derrotar para conseguir coisa. Mas o seu foco principal é destruir esse monstro final. Aí ela é tão conhecida quanto a Days of Wonder por fazer jogos com componentes bonitos, a arte um pouco mais, não diria rebuscada, mas um trabalho melhor para coexistir com a temática. Acho que a Days of Wonder é mais conhecida também por aliar isso a bons jogos. A Yellow nem tanto, ela consegue mais jogos bonitos, mas nem todos são bacaninhas de se jogar, ou então tem uma proposta legal. Mas The Big Book of Madness eu gostei bastante. A arte é de Nayade, sendo que eu descobri que isso é um pseudônimo do ilustrador tal. Aparece aqui. Ele mostra que é bem diversificado. Tem uns traços meio orientais, mas ela parte para outro viés. Então o design e a ilustração casam bem com a temática. Os personagens estão bem personalizados com os seus poderes, no que eles podem fazer. A caixa, o insert, é legal o insert, mas você percebe que está perdendo muito espaço ali. E quando você bota sleeve, não cabe! Uma pena, né? Aí ou você se livra do insert, ou você faz um pouquinho de malabarismo, porque dá para você colocar as cartas pequenas em sleeves e botar ela não deitada em si, assim, e cabe uma boa quantidade daqueles 2 espaços que tem. E bota as outras no espaço onde seriam as cartas grandes com sleeves, aí você bota lá. Aí você pode pegar as cartas grandes com sleeves e levantar o insert e botar embaixo que cabe, você divide em 2. Então ainda dá pra sobreviver com o insert mesmo com as cartas com sleeve. O negócio é que você fica, meu Deus, por que será que eles não pensam em sleeve de jeito nenhum? Se a maioria da galera do hobby curte sleeve, quer proteger as cartas e é um deck building. Então você vai querer sleeve. Porque eles estão passando isso. Porra! Se você souber a resposta, diga aí nos comentários. Pode ser que vocês queiram que desgaste mesmo logo e para você comprar outro jogo, mas não existe uma noção dessa ideia realmente prática. Não sei porque eles são insistentes nisso. Jogos cooperativos você torce para que sejam difíceis o suficiente para você tentar várias vezes, jogar várias vezes o jogo e você meio que pagar a compra desse jogo que você fez, né? Para você rejogar ele várias vezes até conseguir zerar o jogo por completo, usando termos de videogame. Então ele tem 3 modos, ele tem o fácil, o médio e o difícil, é para 2 a 5 jogadores, e eu percebi que para 2 jogadores é mais fácil você vencer os desafios, porque alterna muito rápido entre os jogadores, ou seja, o que eu tô pensando vai dar para fazer já no próximo turno, depois do turno do meu coleguinha. Se aumenta a quantidade de jogadores, fica mais difícil, porque você passa a sua vez, vai a vez do outro, vai a vez do outro, vai a vez do outro, e se vocês não tiverem bem conectados em usar a questão dos slots para o suporte, para você botar elementos para o próximo jogador jogar, e se os outros jogadores não estiverem ligados nos poderes dos seus personagens, fica realmente bem mais difícil você ganhar o jogo com mais jogadores. Eu achei mais fácil, apenas com 2 jogadores, é mais fácil vocês combinarem e vai e volta, vai e volta. Então tem isso. Outra coisa é a aleatória da escolha dos personagens. No livro, no manual, diz que você pode escolher especificamente quem você vai jogar. Mas eu não sou esse tipo de jogador não. Eu gosto de ser aleatório e trabalhar com o que tem, mesmo que isso dificulta as coisas. Porque se você pegar personagens que combam, e principalmente personagens que você vê o deck inicial tem mais elementos de tal, tem mais cartas de tal elemento, então é muito fácil com 4 jogadores. São quantos elementos? Água, terra, fogo, ar. São 4 elementos.
É mais fácil com 4 jogadores, você fica com o personagem com mais de fogo, você fica com o personagem com mais de água, ar e terra. Então fica muito fácil o jogo, então é melhor aleatório mesmo. Mesma coisa com Pandemic, que eu também penso que não é para escolher, senão você escolhe o combo do médico com o outro lá, que tipo, deixa o jogo bem mais fácil. Então aleatório rules, mesmo que isso dificulte as coisas. E sobre a mecânica em si, é bem leve o deck building, então não é de quebrar a cabeça. Você não vai pegar cartinhas com combo tal que você vai e bota no deck, depois quando aparecer você pegar outra cartinha que tá o combo tal. Não, é mais por poderes de elementos. Então a única coisa diferente que pode atrair combos são os feitiços, mas eles limitam. Tem personagem que vai até 6, mas limitam a 5. Então não é algo tão quebra-cabeça para poder fazer de deck builder que a gente conhece, né? Dos deck builders normais. Então, para criança, para adolescente, é bem legal você colocar eles, até mesmo a princípio, assim, não diriam que ele é um porta de entrada, mas ele é um intermediário fácil para crianças e adolescentes pensarem um pouco durante o jogo. E depois se iniciar no deck builder mais avançado. Porque vocês vão trabalhar em conjunto, vão discutir e aprender e se ligar na questão da construção do seu baralho. O ato de querer construir o baralho. Então não é só comprar feitiço, é também bombar seu deck comprando elementos para ficar com um deck maior. Comprando elementos para ter cartas fechadas de 3, de 2, de um determinado elemento. Porque isso já vai ajudar no futuro, quando você botar no suporte, você já bota um suporte com a carta de 3 pontos. Legal também a questão do lance da loucura. Enquanto você está enfrentando o bichão, se você precisar pegar uma carta e ter que embaralhar o deck, você vai ficando mais doido. Então mais uma coisa para você se preocupar durante o jogo. E também dá uma porta de entrada à questão da inutilidade de certas cartas na sua mão, que é uma coisa que se usa em outros deck buildings, que é maldições e tal, aquela carta que vem na sua mão que não serve para nada. Então eles também apresentam esse conceito de cartas inúteis sujando sua mão. E as batalhas acontecendo com os monstros, que tem as maldições para você resolver, elas são interessantes da seguinte maneira: nas primeiras você tende a querer enfrentar logo porque tem slots vazios. Nesses slots vazios você pode se bombar para as próximas, mas chegando no final talvez você queira pensar diferente e não necessariamente você precisa derrotar todos os monstros. Para ganhar o jogo você só precisa matar, não, eu não sei se é matar, mas você só precisa prender o último monstro. Você resolve todas as maldições e aí você vence o jogo. Os outros eles só vão atrapalhar os decks dos jogadores e lhe dar coisas legais se você vencer eles, beleza. Mas se você pensar que no penúltimo monstro você tem maldições que quando acontecer você não necessariamente vai sofrer muito com isso, é melhor vocês se bombarem, se prepararem com substância, todo mundo botando cartas legais e sofrer as maldições ou não, que vai afetar um pouco ou não, e partir para o último monstro forte o suficiente para destruir várias maldições. Porque se você querer mesmo, principalmente com muito jogador, detonar todos os monstros para quando chegar no monstro final enfrentar ele, vai ser que pode acontecer que você gastou tudo que você tinha de bom e começar no monstro final com pouca carta, ter que ficar forte de novo para poder enfrentar. Então no penúltimo monstro talvez seja melhor escolher que maldições destruir, a que afetam mais todos os jogadores, e deixar aquelas que afetam menos, porque aí quando você for enfrentar o monstro final você está bem preparado. Então The Big Book of Madness é um ótimo jogo intermediário, mais para leve, de entrada para novos jogadores, para conhecerem a vibe de deck building, mas de uma forma cooperativa, todo mundo se ajudando. Sobre a temática que parece Harry Potter, é uma coisa convidativa essa questão de bruxos e numa escola mágica e tal, mas ele tem personalidade suficiente para não se tornar genérico e não uma questão de não é Harry Potter porque a gente não quer pagar os direitos. Então ele tem uma personalidade própria, bem legal de se jogar e bem bonito. The Big Book of Madness tem a aprovação da Casa Nerdlaw, tanto é que está na nossa coleção.
Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e coloque aí nos comentários o que é que vocês acharam desse jogo e o que é que vocês esperam dele, beleza? Se você tiver alguma dúvida nas regras, pode perguntar aí nos comentários que a gente responde. Então até a próxima, pessoal. Veja nossas redes sociais. Tchau!